Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Expo TCC 2020 do Centro Universitário Fundação Santo André. Iremos apresentar a vocês um dos trabalhos de conclusão do curso de Engenharia de Materiais da Faculdade de Engenharia Engenheiro Celso Daniel. O estudo se refere à influência do tratamento térmico em camada de níquel químico médio fósforo. Foi desenvolvido por mim, Elton Altéia de Freitas, e por mim, Natália Demarque, com o auxílio do professor orientador mestre José Agostinho Castilho Lara. O estudo tem como justificativa a crescente utilização dos revestimentos metálicos à base de níquel-fósforo, além da escassez de estudos sobre a maximização de propriedades do níquel químico em função do tratamento térmico, e também estabelecer a melhor condição de processamento, visando possíveis reduções de custo por meio da otimização do processo. Já o objetivo desse estudo é avaliar o efeito do tratamento térmico no depósito e suas possíveis alterações na microestrutura. Avaliar também as variáveis de processos como tempo e temperatura, em função das propriedades e mudanças microestruturais. E também avaliar o conjunto de resultados obtidos com o tratamento térmico e as variáveis do processo, estabelecendo a melhor condição de processamento. O revestimento metálico de níquel-fósforo caracteriza-se como produto da deposição de níquel e fósforo através de um processo autocatalítico, sem necessidade de utilização de corrente elétrica. Nesse tipo de reação autocatalítica, um dos produtos formados atua como o catalisador da própria reação. Portanto, a deposição do níquel e do fósforo ocorrerá enquanto o substrato estiver em contato com a solução. A figura 1 é o aspecto micrográfico da seção transversal de um corpo de prova com depósito de níquel químico e foi obtida durante o desenvolvimento desse estudo. É possível perceber a diferenciação entre a camada depositada e o aço base utilizado, no caso, um SAE no I20. Com relação às propriedades do níquel químico, ele possui alta resistência ao desgaste, alta dureza da camada, alta resistência à corrosão, acessibilidade para condutores e não condutores, justamente por não utilizar corrente elétrica, e camada uniforme devido à inexistência de diferenticidades de corrente na extensão da peça e anodo. Na figura 2, é possível observar a diferença de uniformidade de camada entre o processo de níquel químico e de níquel eletrolítico. Os corpos de provas foram obtidos através da compra da barra de aço SAE no I20, corte, fresa, retificação e identificação dos corpos de prova. Os corpos de provas foram codificados como 1.1 a 1.9, 2.1 a 2.9 e 3.1 a 3.9, de acordo com a condição em que seria realizada a deposição de revestimento. Para cada condição, 3 corpos de provas foram submetidos ao tratamento térmico, a 200 graus Celsius. Outros 3 corpos de provas foram submetidos ao tratamento térmico a 400 graus Celsius. E um corpo de prova não foi realizado nenhum tratamento, para fins comparativos. A deposição seguiu a sequência do fluxogramas através da análise química da solução, desengraxe, decapagem, imersão dos corpos de prova na solução, análise química intermediária, imersão de novos corpos de provas e análise química final. Esse é um vídeo demonstrativo do processo de deposição. a preparação dos corpos de prova para caracterização foi feita através do corte, embutimento, lixamento, polimento, ataque químico, microscopia e realização da dureza Vickers. Para a caracterização, foi realizado ensaio de rugosidade superficial, análise química da solução de níquel-fósforo, dureza Vickers na camada e nos perfis e difração de raio-x para medição da espessura da camada. A figura 3 e 4 são os corpos de prova com e sem depósito, onde é possível perceber uma melhora já no aspecto. As figuras 5 e 6 são os corpos de prova antes e após o tratamento térmico de 200 graus, posicionados na sequência 1, 2 e 3. É possível observar que não houve mudança visual nos corpos de prova após o tratamento. Já as figuras 7 e 8 são os corpos de prova antes e após o tratamento térmico de 400 graus, posicionados também na sequência de 1, 2 e 3. Nesse caso, já foi possível observar a diferença na tonalidade entre os corpos de prova.
Esses são os resultados de medição de espessura de camada para a condição 1, processamento de 96 graus por 60 minutos. Para essa condição de processamento, a espessura teórica esperada era de 25 microns, sendo obtido resultados satisfatórios. E com relação à análise química da concentração dos componentes da solução, também é possível observar que para todos os componentes controlados, os resultados obtidos experimentalmente estão dentro da faixa de referência. Esses são os resultados de medição de espessura de camada para a condição 2, processamento de 85 graus por 30 minutos. Para essa condição de processamento, a espessura teórica esperada era de 7,5 microns, sendo obtidos resultados satisfatórios. E com relação à análise química da concentração dos componentes da solução, também é possível observar que para todos os componentes, o resultado obtido experimentalmente está dentro da faixa de referência. Esses são os resultados de medição de espessura de camada para a condição 3, processamento de 96 graus por 30 minutos. Para essa condição de processamento, a espessura teórica esperada era de 12,5 microns, sendo obtidos resultados satisfatórios. E com relação à análise química da concentração dos componentes da solução, também é possível observar que para todos os componentes controlados, os resultados obtidos experimentalmente estão dentro da faixa de referência. Esses são os resultados comparativos para as três condições de processamento do níquel-fósforo, em função dos diferentes tratamentos térmicos. É possível perceber que o tratamento térmico mais efetivo foi a 400 graus, sem grandes variações em relação à condição de processamento. Já os resultados de dureza para o tratamento térmico de 200 graus ficaram próximos dos resultados sem tratamento, não apresentando variações significativas. Avaliando individualmente cada condição, percebemos que para a condição 1, os resultados são mais expressivos com o tratamento térmico de 400 graus. Já para a condição 2, os resultados foram bem equivalentes e para a condição 3, os resultados são mais expressivos com o tratamento térmico de 200 graus. Com base nesses dados e gráficos, observamos que para determinar o processamento existem duas variáveis. Se não houver a necessidade de uma dureza de 680 vickers, de modo que essa dureza possa ser na faixa de 500 vickers, o melhor processamento é através da condição 2 ou 3 com tratamento térmico de 200 graus, pois é possível obter a dureza desejada com uma temperatura e um tempo de trabalho inferior, otimizando tempo e custo. Porém, se houver a necessidade de uma dureza mais alta, na faixa de 680 vickers, o melhor processamento é através da condição 2, com tratamento de 400 graus, pois todas as condições apresentam durezas semelhantes. Porém, a condição 2 possui a temperatura e o tempo de processo reduzido, o que resulta na diminuição da necessidade energética em decorrência da menor temperatura de processo, além de um tempo reduzido de imersão, otimizando a linha produtiva. Essas são as nossas próximas etapas do trabalho. Temos a apresentação dos resultados de rugosidade, apresentação dos resultados de micrografia, apresentação dos resultados de perfis de dureza e realização do ensaio de microscopia eletrônica de varredura. Essas foram as nossas principais referências. Agradecemos a todos que tornaram esse trabalho possível, em especial aos nossos pais e familiares. Agradecemos ao professor orientador José Castillo, à técnica do laboratório Daniela Santos, ao time de colegiados do Centro Universitário Fundação Santo André e a todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste projeto. Agradecemos também à empresa QATM pela disponibilidade de excelentes equipamentos e agradecemos à empresa ThyssenKrupp pela realização do ensaio de rugosidade.